Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nome do grupo de pesquisa Linguagem, Tecnologia e Contemporaneidade em Linguística Aplicada, eu cumprimento a todos os presentes e gostaria de agradecer à professora Elisandra pelo convite para dialogar com os membros do Divalim. Eu sou o professor Adson Seba e atualmente sou professor da Secretaria Municipal de Educação de Cáceres. Sou egresso do PPGL, da Unemate, formei recentemente e sou da linha de pesquisa Estudos de Processos de Práticas Sociais da Linguagem. E os meus interesses de pesquisa são linguagem, tecnologia e ensino. E eu recebi com muita alegria o convite do Divalim para falar sobre essa temática, né? E o recorte que eu trouxe hoje, ele faz parte do projeto de pesquisa A Dinâmica do Ensino na Era Tecnológica no Estado de Mato Grosso, Contribuições à Teoria Ator-Rede. Esse projeto ele é conduzido por uma equipe liderada pela professora Bárbara Galhardo, e o título desse recorte é O Superprofessor nas Diretrizes da Política Nacional de Educação Digital e da Base Nacional Comum Curricular Computação. Um olhar crítico sobre a docência digital. Por que eu propus esse diálogo com vocês hoje? Muito tem se falado sobre formação continuada, aprimoramento de habilidades docentes, e eu tenho percebido que nesses discursos há uma superestimação da tecnologia, e isso me incomodou, né, durante a leitura das legislações vigentes, e então, após o meu doutoramento, eu decidi investigar essas novas questões digitais que impactam na docência contemporânea. E essa pesquisa ela se insere no campo dos estudos pós-humanistas críticos, que destacam o papel ativo do pesquisador nos debates contemporâneos. E eu trago, a partir da minha experiência como assessor pedagógico de educação digital na Secretaria Municipal de Educação, uma leitura dessas diretrizes e um contraste com a realidade deste espaço qual eu faço parte, Educação Municipal Cacerense. Eu faço parte de um grupo de trabalho que tem a missão de adaptar o currículo municipal às novas demandas, seguindo o cronograma do MEC. E esse cronograma determina que até fevereiro de 2026, todos os currículos municipais, estaduais, federais da educação básica estejam revisados para contemplar a cidadania digital. E a cidadania digital ela está alinhavada ao uso de recursos tecnológicos digitais, como computadores, laptops, internet, inteligência artificial, entre outras questões. E nesse processo, nós temos lidado diretamente com vários documentos orientativos e também normativos, como a Política Nacional de Educação Digital, a famosa PNED, que foi instituída em 2023. A PNED ela é mais geral, ela vai partir da premissa de democratizar o acesso às máquinas e aos conhecimentos, uma perspectiva de letramento digital em massa da sociedade brasileira. E a BNCC Computação, ela já é mais voltada para o contexto educacional. E a BNCC Computação ela foi homologada em 2022, um ano antes da PNED. E, enfim, a PNED ela vai então articular a União, estados e municípios para ampliar o acesso aos recursos, formar professores, garantir de fato a inclusão digital. E a BNCC Computação ela vai definir a computação
percebam, define a computação como uma área do conhecimento equivalente à matemática, à língua portuguesa, ciências. E se ela é uma área do conhecimento, ela é um direito de todos os estudantes da educação básica. E ela vai estruturar, então, objetos de conhecimento, habilidades, competências ao longo de toda a escolaridade. O que me inquieta, então, o que me inquieta e o que guia esse diálogo com vocês é a maneira como a figura do professor ela é performada nessas legislações. Eu tenho observado que nesses documentos, ao mesmo tempo em que eles trazem propostas amplas e progressistas, eles também projetam uma determinada identidade para o professor. Uma identidade que está vinculada às tecnologias digitais, à inovação, à cidadania digital. Então, o meu objetivo nesse recorte é cartografar como esse discurso sobre identidade docente aparece em alguns trechos desses dois documentos que hoje orientam o nosso trabalho em rede. E aí a importância, né, dessa discussão é justamente o fato de que a PNED e a BNCC elas vão reestruturar a educação brasileira. Então, para nós linguistas, é importante compreender quais são os efeitos de sentido presentes nesses discursos, né? Quais são as ideologias envolvidas, os jogos de interesse, o que está nas entrelinhas. Então, tudo isso motiva esse diálogo hoje com vocês. Eu sou, como eu disse a vocês, filiado à linguística aplicada. A linguística aplicada ela é uma ciência transversal. Ela faz diálogos transdisciplinares. Então, eu dialogo com várias áreas do conhecimento para compreender o meu fenômeno. Uma dessas áreas é a sociologia e a antropologia, onde eu faço o empréstimo da teoria ator-rede, conhecida também como TAR. A teoria ator-rede ela é uma abordagem criada por Bruno Latour e outros autores. Ela é uma teoria que surge em um contexto pós-humano. Ela vai partir de uma ideia simples, mas muito potente. Inclusive, vocês do Divalim, que são da sociolinguística, poderiam também potencializar o estudo de vocês a partir do que eu vou dizer agora. Para nós da teoria ator-rede, o social ele não existe como algo pronto. Para nós, o social ele se forma quando diferentes elementos eles se conectam, certo? E aí a gente já remete um pouquinho à ideia de rede, tudo interconectado. E aqui entra o conceito de rede, né? A rede, ela não é apenas um caminho por onde as pessoas e coisas circulam. A rede é o próprio espaço-tempo da ação. A rede, ela é o tecido que se forma quando humanos e não humanos se associam. É nesse movimento que o social acontece. É por isso que a teoria da rede, ela é chamada de teoria das associações. Então, mesmo ela não sendo pensada nos moldes linguísticos, né? Ela pode ser canalizada, apropriada nos contextos linguísticos e também educacionais como uma metáfora.
Então, ela tem me ajudado a olhar para professores, alunos, leis, plataformas, algoritmos, documentos e objetos, e perceber que eles estão constantemente se conectando, se afetando e produzindo novas dinâmicas. A TAR, ou seja, a teoria ator-rede, ela é muito ampla. Então, o que eu faço aqui é apresentar a vocês uma breve contextualização, para que vocês entendam o olhar que guia a minha análise. Mas antes de apresentar essas questões conceituais, eu gostaria de fazer um adendo. Talvez vocês tenham se questionado, mas por que ele foi para uma área da sociologia, da antropologia, né? O meu orientador, o professor Valdir, ele fez o pós-doutorado dele na Unicamp com o professor Marcelo Busato, e nesse momento ele teve acesso a esses conhecimentos, e a teoria ator-rede, ela complementava algumas das discussões que a gente já tinha em andamento. Então, por ter visto potencial nessa discussão, nós resolvemos expandir nossas pesquisas nessa direção. Beleza? Então, a teoria ator-rede, ela vai trazer uma série de conceitos-chave. Eu vou citar aqui os principais, porque seria uma outra conversa com vocês para a gente esmiuçá-la em pormenores. Então, primeiro, as controvérsias. Vamos lá. Elas são momentos em que nada está pronto, nada está estabilizado. É quando diferentes actantes disputam o sentido de um fato, como acontece, por exemplo, na identidade docente, projetada nos documentos oficiais de educação. Actante para nós, para vocês entenderem, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, não tão técnica. Actantes para nós são híbridos. Nós concebemos o que vocês entendem por sujeitos, né, como híbridos nas nossas lentes. Por exemplo, ao estar aqui falando com vocês, eu me torno um híbrido porque eu estou sendo aprimorado pelas lentes dos meus óculos. Eu estou conseguindo me comunicar com vocês, me conectar a vocês por meio de um laptop, por meio de uma webcam. Ou seja, o híbrido, ele é o sujeito que é ressignificado pelas tecnologias digitais. Eles não se separam, tá bom? Então, actantes são isso, os híbridos. E outro conceito importante para nós é o de coletivo. Então, em vez de falarmos em sociedade, a teoria ator-rede, ela fala em coletivo, porque esse postulado teórico entende que os humanos e os não humanos, como pessoas, leis, tecnologias, objetos, estão todos no mesmo plano, se afetando mutuamente. Então, dentro desse coletivo, tudo que age é chamado de actante. Então, um professor, ele é um actante, mas também um livro pode ser um actante, uma plataforma digital, uma lei, um algoritmo. E esses actantes, eles se conectam em associações, que são vínculos momentâneos, e também em agenciamentos, que são arranjos maiores, compostos por inúmeras associações que se transformam o tempo todo. Nem todos os actantes eles atuam do mesmo jeito. Alguns são chamados de mediadores, que modificam e transformam o que circula na rede. Os outros são chamados de intermediários, ou seja, aqueles que apenas transportam sem nada alterar nessa rede sociotécnica.
Então, quando os mediadores eles entram em cena, acontece a tradução. Tradução é o processo de negociação e transformação entre diferentes atores. Um exemplo: quando uma lei é promulgada, ela traduz várias disputas políticas em um texto. Isso nos leva a outro conceito, o de inscrição. Então, uma inscrição significa justamente transformar debates em registros, como documentos, gráficos, ou mesmo a Política Nacional de Educação Digital e a Base Nacional Comum Curricular Computação. Temos também o conceito de delegação, que é quando uma ação ou responsabilidade passa de um actante para outro. Um semáforo, por exemplo, delega ao objeto a função de controlar o trânsito no lugar do guarda. No caso da educação, a Política Nacional de Educação Digital ela vai delegar a escolas, professores e tecnologias a tarefa de concretizar as suas diretrizes. A teoria ator-rede também dialoga com a ideia de intração da teórica Karen Barad, ou Karen Barad. Isso significa que os elementos eles não existem de forma independente antes da relação. Eles só ganham forma e sentido quando se encontram e se conectam. Então, por reunir essas perspectivas, materialismo, pragmatismo, não antropocentrismo e associativismo, a teoria ator-rede ela é considerada uma teoria neomaterialista. Ela nos ajuda a compreender como ciência, tecnologia e sociedade se entrelaçam. O pesquisador, nesse sentido, ele não busca resolver disputas, mas apenas seguir os rastros das conexões, observando padrões que sempre são provisórios. Isso implica também questionar as chamadas caixas pretas, aqueles conhecimentos ou documentos que parecem prontos e inquestionáveis, como a Política Nacional de Educação Digital e a Base Nacional Comum Curricular. A teoria ator-rede, ela nos convida a abrir essas caixas para enxergar as negociações e controvérsias que estão por trás delas. E é nessa direção que eu me aproprio da teoria ator-rede nesse trabalho, como uma lente que me permite cartografar redes, seguir controvérsias e compreender como a identidade docente é configurada por humanos e não humanos nos documentos de políticas educacionais. Quando aproximamos a teoria ator-rede da linguística aplicada, nós vemos que ela nos oferece ferramentas muito interessantes, tanto analíticas quanto metodológicas. Em vez de pensar a linguagem apenas do ponto de vista humano, a teoria ator-rede nos ajuda a enxergar como as práticas discursivas se produzem em meio a condições sociomateriais, leis, documentos, tecnologias, objetos, que também agem e influenciam os sentidos. Por isso, não faz sentido manter a separação entre, de um lado, a linguagem, discurso, e de outro, o mundo material. O que temos é um emaranhado de coisas e sentidos que se constituem mutualmente. É nessa linha de raciocínio que alguns autores que eu tenho leitura, né, que eu sigo o pensamento deles, como Buturi Júnior, Camusato, eles vão cunhar, eles vão difundir o termo efeitos de sentido tracinho coisa. Efeitos de sentido coisa. Mostrando que o discurso não é uma essência pronta, como o discurso capitalista ou o discurso religioso. Para esses autores, ele só existe nas relações, nas interações,
quando o sujeito, contexto, tempo, objetos e línguas se encontram, ou seja, na rede. A mesma lógica vale para a língua e a linguagem. Nós as entendemos como redes vivas em constante transformação. Então, essa é uma concepção de língua e de linguagem do grupo de pesquisa Linguagem, Tecnologia e Contemporaneidade Linguística Aplicada, o LINTECLA. Para nós, língua e linguagem são redes vivas em constante transformação. Elas não estão separadas do mundo, mas se realizam apenas no fluxo das conexões, como um organismo rizomático. E o sujeito, o actante, nesse cenário, também não é um ser isolado. Ele é um sujeito-rede, como diz Marcelo Busato, constituído por textos, máquinas, crenças, valores, artefatos, afetos, e ele é atravessado por múltiplos letramentos. Nas palavras de outro teórico chamado Di Felice, nunca fomos apenas humanos. Somos redes de dados, eventos em constante devir. Assim, ao articularmos o discurso, a língua, o sujeito nessa perspectiva atorrediana, construímos um terreno conceitual que nos permite rastrear as redes sociotécnicas que produzem a identidade docente nos documentos analisados. No fundo, a questão que Bruno Latour nos faz permanece. Bruno Latour se questionou em algumas de suas obras. Quando agimos, quem mais age conosco? Então, nós olhamos para a rede identitária a partir de lentes neomaterialistas, especialmente da teoria ator-rede. Então, vamos fazer agora uma leitura sobre o conceito de identidade nos termos ator-redianos. O que significa isso, então? Significa que compreendemos a identidade não como essência, mas como algo performático, relacional e sempre em movimento. Com base em outro autor chamado Long, nós entendemos que a identidade docente ela é objeto de gestão política, ou seja, o Estado constrói discursos que moldam representações do bom professor e orientam expectativas e práticas escolares. Esse processo ele não é neutro e ele é disputado. Outra pesquisadora chamada Luciana Alain mostrou em sua tese de doutorado que no processo de formação inicial docente surgem tanto associações que fortalecem a identidade, quanto desvios que fragilizam, formando até mesmo redes contra-identitárias. Ou seja, ser professor é resultado de negociações constantes entre experiências pessoais e condicionantes coletivos. É um emaranhado de trajetórias e valores sociais. Esse olhar dialoga com Stuart Hall, que chama a identidade de celebração móvel, sempre transformada pelas representações culturais. Moita Lopes, inspirado em outro teórico chamado Butler, ele reforça que a identidade ela é performativa, marcada pela repetição de atos e nunca em uma origem fixa. Haraway, outra estudiosa, ela propõe a figura do ciborgue para destacar esse caráter híbrido e fronteiriço do sujeito. Nessa linha, eu mesmo defendo a ideia de uma identidade docente ciborgue na minha tese, em que as práticas de ensino extrapolam a sala de aula e se tecem em redes digitais multimodais e interativas. Autores como Giddens e Zuboff lembram ainda que a globalização e o capitalismo de vigilância reconfiguraram as formas de ser e de ensinar, inserindo professores e identidades em redes de tecnologia, política e mercado. Assim, nós sustentamos aqui que a identidade docente não é atributo fixo,
ela é um efeito de rede em constante devir, negociado entre humanos e não humanos, práticas pedagógicas, políticas e tecnologias que moldam o ser professor na contemporaneidade. Esse estudo ele tem um caráter básico, qualitativo e teórico, sendo um estudo exploratório. O corpus ele é composto por trechos da Política Nacional de Educação Digital e da BNCC Computação, especificamente aqueles que tratam da identidade docente. Então, o critério para a escolha desses excertos foi justamente o impacto que as diretrizes produzem sobre o trabalho dos professores da educação básica. Do ponto de vista metodológico, eu adotei a teoria ator-rede em sua vertente aplicada, conhecida como cartografia de controvérsias. Essa abordagem nos permite seguir os rastros deixados pelos actantes nos documentos qual problematizamos, sejam actantes humanos ou não humanos, sempre sob o princípio de simetria, que coloca todos no mesmo plano de análise. Como o estudo está no campo da linguagem, esse rastreamento foi ampliado para o nível discursivo, de modo a mapear os efeitos de sentido coisa sobre a identidade docente. De acordo com Lemos, outro estudioso qual nós nos embasamos, a controvérsia é o lugar da observação, é o momento em que as associações ainda estão em disputa e o social aparece antes de se estabilizar em caixas pretas. Nesse sentido, cartografar controvérsias significa justamente acompanhar as redes de informação. Tomásio Venturini complementa afirmando que é nas controvérsias que conseguimos observar o social em sua tensão criadora, sempre em transformação. Por isso, tratamos o nosso corpus a partir de três princípios apontados por Latour: agnosticismo generalizado, simetria generalizada e a associação livre. Isso significa, primeiro, descrever e analisar as controvérsias, sem dizer o que está certo ou errado. Segundo, usar o mesmo vocabulário para identificar tanto humanos quanto não humanos. E, por fim, elaborar explicações híbridas que recusam dicotomias tradicionais. Dessa forma, a metodologia foi constituída em três movimentos principais. Primeiro, selecionei e organizei o corpus documental. Depois, eu mapeei as controvérsias nos discursos com o intuito de identificar os actantes. Em terceiro lugar, fiz uma análise neomaterialista do discurso, pela qual rastreamos os agenciamentos e associações que projetam uma identidade docente nos documentos como efeito de sentido de redes sociotécnicas. Vamos lá então para algumas discussões. De posse das lentes atorredianas, propomos então seguir os rastros deixados por esses actantes nos documentos oficiais. E a seleção desses trechos priorizou deliberações que incidem diretamente sobre os professores, pois é aí que se projeta uma identidade docente nessas legislações. E nós direcionamos o olhar principalmente para os professores dos anos iniciais, na condição de unidocência, que é também o lugar das minhas vivências. Então, à luz da teoria ator-rede, a identidade ela não é uma essência pronta, mas um efeito de rede em ação, sustentado pelos agenciamentos entre humanos e não humanos. E é nesse sentido que analisamos a PNED. Esse documento, criado com a intenção de ampliar o acesso da população brasileira aos recursos digitais, aos letramentos, ele revela, na verdade, fragilidades quando chega à escola. Isso porque projeta uma representação idealizada do professor, associada a um padrão chamado aqui por mim de superprofessor. Long, um teórico
que se debruça sobre políticas públicas educacionais, ele já nos alertava que a identidade docente é uma tarefa estratégica do Estado, sempre ligada à forma como se organiza o sistema educacional. E Hall, ele acrescenta que na globalização, novas escalas de tempo e espaço impactam diretamente as identidades. Vemos isso no artigo 1º da PNED, como vocês podem ver aqui na tela, que traz 4 eixos estruturantes: a inclusão digital, a educação digital escolar, a capacitação e especialização digital e pesquisa e desenvolvimento em TICs. Esses eixos eles funcionam como dispositivos normativos que fazem do professor um arquitante multifuncional, conectado a plataformas, métricas, inovação e pesquisa. O artigo 3º da mesma lei deixa claro o que se espera: projetos de programação, algoritmos, ética digital, letramento midiático, cidadania na era digital, além do estímulo ao interesse por carreiras STM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em português. Isso cria uma equivalência entre formar cidadãos e ensinar algoritmos, misturando pedagógico e técnico-científico em uma simetria híbrida. O professor nesse fluxo é chamado a ser também pesquisador, inovador, profissional da tecnologia. Mas essa idealização ela esbarra em limites. O superprofessor ele se torna mais uma meta do que uma identidade real. Os eixos da PNED eles se fortalecem quando dialogam com a BNCC Computação, que traz essas premissas para o currículo. Juntas, as duas políticas elas vão criar uma passagem obrigatória, a atualização e formação permanente do docente. O problema é que essa imagem homogeneizante apaga a diversidade das práticas escolares e das condições concretas de trabalho. Como lembram Guimarães e Moita Lopes, identidade é efeito das performances que realizamos no cotidiano, não uma projeção normativa. E como reforçam Alain e Coutinho, a identidade ela é sempre controversa, performada na ação e nunca um ideal único. Por isso, problematizamos essa figura, esse discurso do superprofessor como um modelo hegemônico. O que vemos, em vez disso, é uma tentativa de alinhar a educação digital a uma lógica de empregabilidade e inovação científica, vinculando escola, currículo e interesses de mercado. Esse jogo de forças que se revela quando abrimos essa caixa preta das leis e seguimos seus rastros como controvérsias em rede. É esse jogo, então, que é revelado, né? Forças que estão invisíveis, e aí a teoria Torrede, ela vai nos auxiliar a olhar, fazer um zoom nas entrelinhas e compreender o que está ali escondido. Então, o mapeamento desse ponto da rede evidencia a figura quase mitológica de um professor multifuncional e performativo. Do ponto de vista pedagógico, isso até pode ser visto como algo positivo, mas quando olhamos mais de perto, percebemos que a Política Nacional de Educação Digital opera por meio de um emaranhado de agenciamentos que constroem uma identidade docente idealizada. Essa identidade ela é sustentada por discursos de modernização, de equidade, de acesso e, sobretudo, pela lógica da plataformização. É aqui que dialogamos com Busato e Barrett. Ambos nos ajudam a entender que essa identidade em rede não é algo estável, mas atravessada por materialidades discursivas e sociotécnicas. Como eu afirmei na minha tese, trata-se de um efeito de relações intraativas, emergente, instável e distribuído. Alain reforça essa visão ao lembrar que, como as redes
são móveis, as identidades são sempre performativas. Isso significa que não há como pensar numa adesão linear às leis, porque tudo está em constante deslocamento. Nessa lógica, essa projeção identitária acaba sendo, acaba colocando o docente como mediador de todos os nós da rede educacional. Mas essa centralidade, em vez de representar prestígio, gera sobrecarga. O professor passa a carregar responsabilidades que extrapolam sua prática pedagógica. Como lembra Ribas, cada vez que uma entidade se liga a outra, ambas se transformam. Ou seja, não tratamos identidade e docência como categorias fixas, mas como fenômenos performativos. Por isso é preciso olhar para as entrelinhas, como sugere Latour. Entretanto, pela porta dos fundos da política. É exatamente isso que fazemos quando passamos a observar mais de perto outro ponto do eixo educação digital escolar da Política Nacional de Educação Digital, que traz como uma das suas estratégias prioritárias promoção de ferramentas de autodiagnóstico de competências digitais para os profissionais da educação e estudantes da educação básica. Então, esse ponto mostra um esforço do Ministério da Educação em apoiar os professores em sua formação por meio de ferramentas digitais. Um exemplo é o autodiagnóstico de saberes digitais docente, que avalia os professores em 3 dimensões: o uso pedagógico das tecnologias digitais, a cidadania digital e o desenvolvimento profissional. Ao final do processo, cada professor recebe um relatório detalhado que não só apresenta suas competências, mas também sugere caminhos de progressão, concursos, materiais e estratégias de aprimoramento. À primeira vista, essa ferramenta funciona como um recurso formativo e reflexivo, porque permite ao professor reconhecer suas potencialidades, identificar pontos de melhoria e planejar sua formação continuada. Mas à luz de Zuboff, podemos também entender esse movimento como parte de um regime de captura de dados, em que a experiência docente é transformada em métricas, em planilhas e dashboards. Isso pode reduzir a complexidade da prática pedagógica a números que nem sempre refletem a realidade das escolas. Como lembram Alain e Coutinho, quando a formação docente é pautada apenas em uma racionalidade técnica, a docência corre o risco de se tornar um treinamento mecânico em vez de um espaço de reflexão crítica. O autodiagnóstico de saberes digitais docentes, nesse sentido, acaba funcionando também como um atestado de suficiência ou de insuficiência, classificando os professores como iniciantes ou adaptados. O que se apresenta como ferramenta reflexiva é, ao mesmo tempo, um mecanismo de controle. Aqui vemos que os não humanos, ou seja, os algoritmos, plataformas, dashboards, ganham autoridade sobre decisões curriculares e formativas e afetam diretamente as identidades docentes. Isso sinaliza que hoje ser professor significa necessariamente integrar-se a redes sociotécnicas. Se na modernidade o humano estava no centro, agora, como nos lembra Bruno Latour, o jogo virou. O valor do professor passa a depender de como ele se conecta a tecnologias, métricas, dispositivos técnicos. Nesse ponto, Haraway nos ajuda a figurar o superprofessor como um ciborgue, híbrido de humano e máquina, de afetos e dados. É o que eu chamo de identidade docente ciborgue. Esse quadro também dialoga com Baba e sua noção de terceiro espaço, um lugar de negociação cultural que rompe com a ideia de identidades fixas ou puras. O professor ele é deslocado, reinscrito e ressignificado em meio a essas disputas. E os fundamentos da Política Nacional de Educação Digital, eles não atuam sozinhos, eles se conectam diretamente
a Base Nacional Comum Curricular Computação e ao parecer do Conselho Nacional de Educação número 2 de 2022, que homologou esse componente curricular. Então, esse parecer reforça que as competências digitais devem ser núcleo da identidade docente. Entre outras exigências, espera-se que o professor envolva seus alunos com recursos digitais, que se comunique com as famílias e comunidades usando tecnologia e que se mantenha em constante autodesenvolvimento. Assim, a formação continuada ela deixa de ser apenas um direito do professor e passa a ser um dispositivo de governamentabilidade. E o docente ele é convocado a ser professor, comunicador, gestor de tecnologias e aprendiz eterno, intensificando a figura do superprofessor digitalmente competente, já traçada pela Política Nacional de Educação Digital. Nesse processo, a identidade docente ela é configurada como sempre inacabada, sempre insuficiente, permanentemente em busca desse ideal. Como podemos ver no recorte do artigo 3º, a lei universaliza a exigência digital, convocando todos os professores do Brasil a se tornarem também professores digitais. Principalmente nos contextos em que o currículo da educação digital ele passa a ser transversal. Em alguns estados e municípios brasileiros, o componente de computação terá uma disciplina com um professor específico da área da computação, mas a maioria das redes estão fazendo de forma transversal. Então, esses professores, eles vão entrar nesse fluxo do superprofessor que eu estou problematizando aqui com vocês. Então, isso vai significar assumir funções que muitas vezes extrapolam o campo específico da docência, algo que tenho ouvido com frequência dos professores que acompanho como assessor. Esse ponto da rede ele é importante porque mostra o professor como um actante estratégico, sobrecarregado pelas conexões com expectativas legais. Desculpe. Políticas públicas, plataformas digitais, instrumentos de avaliação. Em termos de rede, há um maior acoplamento entre professor e infraestrutura, aproximando a identidade docente de um perfil empreendedor e datificado. Nesse cenário, a identidade do professor é reformulada pelo Estado como um arranjo que só ganha estabilidade quando se alinha a dados, algoritmos, sistemas de avaliação e dispositivos técnicos. Mas essa projeção ela é artificial, pois as fragilidades tecnológicas persistentes nas redes municipais desmontam a ficção de um sujeito onipotente. Aqui retornamos a alguns autores como Giddens e Hall, que lembram que os processos de identidade são sempre contingentes, móveis e instáveis. Ou seja, o superprofessor da PNED e da PNCC Computação aparece muito mais como uma projeção normativa do que como um retrato da realidade brasileira, cacerense, mato-grossense. Ele é convocado a costurar redes de ensino digitais, mas a um preço elevado, a homogeneização da docência e o apagamento de identidades historicamente constituídas em outros contextos pedagógicos. Como nos lembra Baba, existem entre lugares onde se negociam sentidos e resistências, produzindo versões locais de ser docente que não cabem na matriz universalista das políticas. Por fim, os textos deixam subentendido que ser professor nunca é suficiente. O docente é visto como alguém sempre em débito com a exigência de ser sempre mais digital. E a formação continuada passa a ser tecnomaterial, na qual os não-humanos, como algoritmos, plataformas, dispositivos, também agenciam a constituição da identidade docente.
Esse processo ele é reforçado pelo artigo 7º, que estabelece a educação digital como componente curricular do fundamental e do médio. Vejam só, a educação digital com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Ao escrever a educação digital como foco em computação, com foco em computação, programação e robótica, como componente curricular obrigatório, a Política Nacional de Educação Digital, que altera inclusive a LDB, desloca a escola para uma arena de disputas que extrapola o campo pedagógico. Na prática, o currículo se torna a infraestrutura de circulação de habilitantes técnicos e métricos, reconfigurando tempos, espaços e critérios de valor pedagógico. O currículo passa a funcionar como infraestrutura de circulação de habilitantes não humanos, kits de robótica, softwares, linguagem de programação, métricas de desempenho, que ganham agência normativa dentro da escola. Por meio da teoria ator-rede, podemos dizer que, na verdade, a lei ela não amplia o currículo, mas redistribui agências. O que se prescreve, então, é a naturalização de que a escola deve funcionar como polo de inovação tecnológica, ainda que suas condições materiais mal garantam o básico na maioria das vezes. Esse redesenho favorece lógicas de avaliação que dirigem o ensino, transformando o que pode ser medido em bússola do que pode ser ensinado, o que deve ser ensinado. Vejam só, o artigo 6º, desenvolvimento de programas de competência em liderança escolar, de modo a desenvolver líderes capazes de definir objetivos, desenvolver planos digitais para instituições, políticas de educação, coordenar esforços, motivar equipes, ampliação da qualificação digital dos dirigentes das instituições de ensino das escolas públicas. Enfim, o terceiro excerto, ele vai chamar atenção, porque ele vai focar em uma área específica da docência, né? Então, vai focar nos gestores, na verdade. Coordenadores, diretores e profissionais da Secretaria de Educação. Aqui a gente percebe um deslocamento da identidade docente e gestora para o campo da liderança empreendedora, produzindo um efeito de sentido coisa que diverge da realidade concreta das escolas. A PNED sugere que, além do superprofessor, seria necessário também um supergestor digital, responsável por motivar equipes, articular planos de inovação e sustentar redes de conectividade, aproximando-se mais da figura empresarial do líder coach. Esse ideal amplia ainda mais a sobrecarga dos profissionais, porque atrela a sua legitimidade não apenas ao domínio pedagógico, mas também à capacidade de operar tecnologias e alinhar equipes às demandas digitais. O que se constrói, então, é uma ficção normativa, o supergestor e o superprofessor como personagens necessários para estabilizar a rede da educação digital. Mas, na prática, isso se traduz em expectativas tortuosas que obscurecem outras dimensões históricas da docência e da gestão. Nesse movimento, tanto a PNED quanto a BNCC Computação articulam, mesmo que de forma implícita, um pacote ideológico marcado pelo solucionismo tecnológico, pelo empreendedorismo e pelo eficienticismo. E o problema educacional passa a ser diagnosticado como um déficit de competências digitais, deslocando o foco do coletivo para o indivíduo. Assim como observou Alain, os docentes acabam responsabilizados pelos resultados, mesmo em condições materiais precárias. Enfim, o professor nesse cenário ele é reagregado como gestor de inovação, guardião da ética digital, designer de algoritmos, curador de mídias. É uma multiplicação de papéis, mas sem que se reabram as caixas pretas da carreira, da jornada de trabalho, do apoio técnico ou do tempo de estudo. Ocorre, portanto, uma delegação silenciosa.
Ou seja, as políticas transferem para o professor e para o gestor responsabilidades que não se resolvem apenas na infraestrutura. E a consequência é a produção de assimetrias. Escolas com menos recursos ficam mais expostas à cobrança, mas com menos condições de responder. Na teoria ator-rede, isso não é um desvio individual, mas é um efeito de rede, o que mostra que apenas respostas formativas não bastam sem mudanças materiais. O nosso rastreamento, então, revela fragilidades da PNED e da BNCC Computação quando aplicadas às escolas. Sob o discurso de inovação, observamos compreensão curricular, intensificação invisível do trabalho docente e, perdão, é isso mesmo, intensificação invisível do trabalho docente e restrição da autonomia. Ou seja, nós estamos amarrados a se qualificar digitalmente apenas, né, conforme essas diretrizes. E a promessa de inclusão digital é o carro-chefe. Então, nesse contexto, pode acabar reforçando exclusões já existentes. Por isso, pelas lentes da teoria Torrede, nós afirmamos que não há uma essência docente a ser recuperada. O que existe são agenciamentos a serem reconfigurados. Então, nós rejeitamos a naturalização do superprofessor e do supergestor como solução. É preciso reabrir as caixas pretas desses dispositivos, as métricas, os indicadores e os fluxos que performam as identidades docentes e gestoras. Essas identidades, como já vimos, elas são ciborgues e interativas, nascem do encontro entre corpos, plataformas, algoritmos, tempo de trabalho e afetos. Em termos propositivos, defendo inverter o vetor da responsabilização. Antes de exigir competências infinitas dos professores, é preciso reorquestrar as condições da rede. Garantir infraestrutura robusta, governança de dados, tempo institucional para estudo e formas de avaliação não reducionistas. Isso é ainda mais urgente quando lembramos que o prazo para que tudo isso seja de fato concluído é 2026, né? Fevereiro de 2026. Então, um caminho mais coerente não é ajustar o professor a um ideal técnico e real, mas disputar a própria configuração da rede que o produz. Afinal, identidades docentes e gestoras são performances em rede. Estão sempre em negociação e não podem ser reduzidas a ficções normativas de superprofissionais. Então, essa análise empreendida, ela permitiu evidenciar que a PNED e a BNCC Computação projetam identidades docentes e gestoras idealizadas, inscritas em discursos de modernização, inclusão e inovação digital. Essas políticas produzem representações normativas, como as figuras do superprofessor e do supergestor digital, que, embora funcionem como ficções políticas para estabilizar a rede sociotécnica da educação digital, pouco dialoga com a diversidade concreta das práticas escolares e com as condições materiais das redes municipais. Ao seguirmos os rastros desses documentos pelas lentes da teoria ator-rede, mostramos que a identidade docente não é essência fixa, mas efeito de rede, performada em meio a agenciamentos híbridos entre humanos e não humanos, professores e gestores, leis, plataformas, algoritmos, métricas e dispositivos técnicos. Tais agenciamentos revelam que a docência é atravessada por tensões, contradições e disputas, configurando-se sempre como identidade em devir, ciborgue e interativa. Os resultados dessa problematização, que eu estendo o diálogo a vocês, indicam que a promessa de inclusão digital pode, paradoxalmente, reforçar desigualdades quando não há rearranjos materiais e regulatórios
que assegurem condições equitativas de trabalho. E a sobrecarga simbólica e prática atribuída ao professor e ao gestor evidencia um processo de delegação silenciosa em que políticas públicas transferem responsabilidades sem resolver fragilidades estruturais. Diante disso, afirmamos a necessidade de reabrir as caixas pretas que sustentam essas projeções normativas, rastreando como indicadores, inscrições e fluxos de dados performam identidades docentes. Mais do que ajustar o professor ao ideal técnico, é preciso disputar a configuração da própria rede, assegurando governança de dados, infraestrutura robusta, tempo institucional para estudo e processos avaliativos que não reduzam a complexidade da prática pedagógica. Obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria muito de estar ao vivo, mas coincidiram 3 compromissos no mesmo dia e horário. Então, por essa razão, eu estou fazendo essa conversa gravada com vocês. E esse é um trabalho que está no Prelo, uma revista, em breve sairá. E quem tiver interesse em conversar, debater, discordar, sugerir, pode entrar em contato comigo. E muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.